boa tarde, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Análise da Notícia. Eu sou José Roberto de Toledo, estou aqui sozinho por enquanto, mas o Kennedy já está chegando para me ajudar. Hoje, no Análise, a gente vai falar bastante sobre política. No primeiro bloco, eu tenho que responder uma pergunta difícil. Se a eleição fosse hoje, quem teria mais influência nas eleições municipais? Quem teria mais garrafa para vender? No segundo bloco, a gente vai entrevistar o cientista político, professor da Fundação Getúlio Vargas, César Zucco, que acabou de publicar um paper, né, um texto acadêmico, junto com outros dois cientistas políticos, sobre as origens da polarização política no Brasil. E ele tem um approach bem interessante para explicar esse fenômeno e as causas disso e por que ele está se acentuando. Tem a ver com ressentimento. Isso vai ser interessante da gente discutir. E, por final, o Kennedy vai falar sobre planos do governo para a educação. Então, sem mais delongas, eu vou tentar responder essa pergunta do primeiro bloco. Quem teria mais influência hoje nas eleições municipais? Eu pedi para o IPEC, que é aquele instituto que substituiu o IBOP, são os mesmos profissionais super, ultra experientes que são herdeiros da tecnologia do IBOP, né? A Márcia Cavallari, que é a diretora executiva, trabalhou mais quase 40 anos no IBOP, enfim. Eles acabaram de soltar uma pesquisa no final da semana passada sobre a avaliação do governo Lula. E lá tinha uma pergunta que ainda não foi divulgada, que vocês vão saber aqui em primeira mão, no Análise da Notícia, também sobre a avaliação dos prefeitos de modo geral no Brasil. É uma pergunta, claro, que não é. A amostra não permite que a gente diga qual é a avaliação em cada município brasileiro, mas dá para ter uma ideia de, na média, como é que está a avaliação dos prefeitos, se essa é uma eleição mais para mudança ou mais para continuidade, e se eles vão ter influência maior ou menor do que outros atores políticos, como, por exemplo, o Lula, presidente Lula. Então, o que eu fiz? Eu, primeiro, fui comparar a avaliação média dos prefeitos no Brasil com a avaliação média do Lula também no Brasil. E a conclusão é que, na média do Brasil, que é uma coisa, um lugar que não existe numa eleição municipal, mas só para a gente ter uma ideia geral, os prefeitos, os atuais prefeitos, têm uma avaliação mais positiva, têm um saldo mais positivo do que o Lula. Olha só que interessante. O Lula tem 14% de ótimo e 24%, aliás, o Lula tem 11% de ótimo e 22% de bom na pesquisa IPEC, o que dá um saldo, uma avaliação positiva de 33%. Um terço do eleitorado avalia positivamente o governo dele hoje, nesse momento. Já os prefeitos têm uma avaliação, tem 14% de ótimo na média e 24% de bom, o que dá uma avaliação positiva de 38 pontos. Aí já tem uma diferença, né? Já tem 5 pontos a mais de avaliação positiva na média dos prefeitos do que do presidente da República, que é um fenômeno não muito comum. Aí eu fui olhar a avaliação negativa dos dois. No caso do Lula, a avaliação tem 9% de pessoas que acham que ele faz um governo ruim e 23% que dizem que faz um governo péssimo. Então, dá 32% de avaliação negativa para o Lula. Já entre os prefeitos, são 7% de opiniões de que eles estão fazendo, na média, um governo ruim, contra 17% que dizem que são uma administração péssima, total de 24% de avaliações negativas. E aí o que interessa, se você não decorou nenhum desses números, e eu recomendo que não decore, o único número que realmente interessa é o saldo, é o que você pega da avaliação positiva e subtrai da avaliação negativa. No caso do Lula, o saldo é de apenas um. Então, 33% que avaliam o governo positivamente, o governo federal, e 32% que avaliam negativamente. Então, saldo um ponto percentual apenas. Já entre os prefeitos,
A avaliação positiva é 38% e a negativa é 24%. Logo, o saldo é de 14 pontos percentuais positivos para os prefeitos. Então, na média do Brasil, se a eleição fosse hoje, claro, daqui até a data da votação, muita coisa pode mudar, mas se a eleição fosse hoje, os prefeitos teriam provavelmente mais influência para determinar ou influenciar o voto de parcela dos eleitores do que o Lula, na média do Brasil. Mas claro que isso muda de região para região, não é o mesmo cenário. Aí eu fiz a mesma coisa, e eu prometo para vocês que eu não vou ficar declamando todos os números aqui, só vou chegar nas conclusões. Eu fiz a mesma coisa por grandes regiões do Brasil. E tem uma enorme diferença, né? Se a gente compara o que acontece, por exemplo, no Nordeste com o que acontece no Sul, são dois países completamente diferentes do ponto de vista político-eleitoral, se a eleição municipal acontecesse hoje, né? Comparando, então, a influência do Lula no Sul, começando no Sul, que é onde ele é mais mal avaliado. O Lula tem um saldo negativo de 18 pontos na região Sul, quer dizer, 18 pontos percentuais a mais de avaliações ruim e péssimo do que de bom e ótimo. Já os prefeitos é onde eles estão mais bem avaliados no Brasil, é na região Sul. Eles têm, em média, 25 pontos percentuais positivos de saldo. Então, no Sul, se a eleição fosse hoje, o Lula provavelmente não seria bem-vindo na maioria dos palanques municipais, porque 18 pontos negativos, popularidade do seu governo, contra 25 pontos positivos da média dos prefeitos na região Sul. Então, lá no Sul, certamente, hoje, claro, de novo, tudo pode mudar até a eleição, mas hoje os prefeitos teriam muito mais influência positiva do que o Lula. Vamos para o caso oposto, que é o Nordeste. O Nordeste é a única região onde o Lula tem um saldo positivo de avaliação, é o que salva a média nacional dele, é o Nordeste. Lá ele tem 24 pontos positivos de avaliação, porque são 43% de que acham o governo ótimo ou bom contra 19% que acham ruim ou péssimo. Então ele tem um saldo positivo de 24 pontos. E já os prefeitos no Nordeste também têm saldo positivo, mas menor, de 14 pontos. Então, no Nordeste, certamente o Lula será bem-vindo na maioria dos palanques pela aqueles candidatos que ele vier a apoiar. É onde ele tem hoje cacife eleitoral e tem força para ajudar a eleger prefeitos. Em todas as outras regiões, principalmente na região sul e no centro-oeste, e no norte e centro-oeste, ele teria mais dificuldades para ajudar alguém. Claro, vai ter um caso ou outro aqui ou ali, mas o saldo dos prefeitos é muito maior nas outras três regiões. Então, só para comparar, no Sudeste, por exemplo, o Lula tem um saldo negativo de 3 pontos na avaliação do seu governo e os prefeitos têm, em média, uma avaliação positiva de 10. Não é assim uma grande avaliação, um grande saldo dos prefeitos, mas, por comparação com o Lula, tem mais cacife do que ele hoje, um pouquinho mais. Já no Norte e Centro-Oeste, a diferença é maior. No Norte e Centro-Oeste, o Lula tem um saldo negativo de 5 pontos e, na média, os prefeitos têm um saldo positivo de 17 pontos. Então, realmente, no Norte e Centro-Oeste também seria difícil para o Lula achar algum lugar onde ele teria um papel positivo se a eleição fosse hoje. Vamos mudar um pouco o enfoque. Em vez de fazer por grandes regiões, vamos fazer por porte de município. O IPEC divide em 3 tipos de município: as capitais, os municípios das periferias das regiões metropolitanas, né, que são aquelas cidades do entorno das capitais, e os municípios do interior dos estados. Também tem uma diferença grande de avaliação aí, porque nas periferias o Lula tem um saldo positivo de 3 pontos, mas os prefeitos têm um saldo positivo de 21 pontos. Então, seria uma disputa, mesmo com o Lula tendo mais avaliações positivas do que negativas, os prefeitos provavelmente teriam mais força, mais capital eleitoral do que ele.
E nas capitais, o Lula tem menos 2 pontos de saldo de avaliação e os prefeitos têm mais 5. Como a avaliação não é grande coisa dos prefeitos aqui, é meio jogo pareado ali, pode mudar bastante até a eleição. Já no interior, não. O Lula tem 2 pontos em média de saldo positivo, mas os prefeitos têm 15 pontos em média de saldo positivo. Então, ou seja, o resumo de toda a história, do ponto de vista da comparação da influência dos prefeitos em- por conta da aprovação das suas gestões, em comparação com o papel do Lula, hoje os prefeitos teriam muito mais influência na maioria das regiões do país, com exceção do Nordeste. Agora, quando a gente vai caso a caso, a coisa muda um pouco de figura, né? O Datafolha também saiu na semana passada com uma pesquisa aqui na cidade de São Paulo sobre eleição municipal, e a gente viu que os bolsonaristas, que podem estar ouvindo essa notícia aqui que eu estou dando, da influência maior dos prefeitos do que do Lula, podem ficar animados, mas pelo menos em São Paulo não tem muito motivo para isso. Aqui, na cidade de São Paulo, o Bolsonaro afugenta 62% do eleitorado. O candidato apoiado por ele corre o risco de perder 62% dos eleitores. O Lula também afugenta, mas é na faixa de 40%. Então, pegar um número exato aqui, para não 42%. Então, 63% no caso do Bolsonaro, de influência negativa, 42% no caso do Lula. Ou seja, está mais a favor. O Lula prejudica mais um candidato, prejudica menos um candidato aqui do que o Bolsonaro. Por isso que o atual prefeito está fazendo correndo ali no fio da navalha, né, o Ricardo Nunes, porque ele precisa do apoio do Bolsonaro para impedir que haja uma candidatura bolsonarista na cidade que tiraria votos dele, e eu desconfio até que ele cresceu na intenção de voto nessa última pesquisa do Datafolha, porque os bolsonaristas descobriram que ele é o candidato do Bolsonaro, só que ele não pode alardear esse apoio, porque ele perde voto. Então ele não subiu, por exemplo, no palanque do Bolsonaro lá na Paulista, né? Ele só vestiu a camisetinha amarela dele, mas não foi lá discursar justamente para não sofrer esse desgaste. O problema é que ao longo da campanha as pessoas vão ficar sabendo disso, até porque os adversários vão fazer questão que elas saibam, né? Já que a influência do Bolsonaro é mais negativa do que positiva. Então, moral da história: hoje os atuais prefeitos teriam mais influência do que Lula na eleição presidencial, mas os bolsonaristas não têm motivo para comemorar, pelo menos em São Paulo, tá?